E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 4/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Augsburg contra Bayern. O Augsburg é o oitavo e o Bayern o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Augsburg venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Bayern, 3-2 e 3-0. Palpite, jogo over mais de 1 gol e meio. Campeonato Árabe, Al Hilal contra Al Nars. O Al Hilal é o segundo e o Al Nars o terceiro. Nos últimos 5 jogos o Al Hilal venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Al Nars venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 6 vezes no ano passado com 3 vitórias do Al Hilal e 3 empates. 2-0, 2-1, 1-1, 1-1, 4-1 e 1-1. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Brasileiro Série B, Goiás e Amazonas. Nos últimos 5 jogos o Goiás empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Amazonas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Goiás, 1-0 e 4-0. Palpite, casa vence, empate anula. Criciúma e Operário. Nos últimos 5 jogos o Criciúma venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Operário venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Paysandu e Atlético Paranaense. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano contra Espanhol. O Rayo é o 7º e o Espanhol o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-1 para o Espanhol. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Italiano, Genoa e Udinese. A Genoa é a 10ª e o Udinese 12º. Nos últimos 5 jogos o Genoa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos a Udinese venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Genoa por 2-0. Palpite, casa vence, empate anula ou dupla chance, casa vence, empate.
Campeonato holandês segunda divisão, Dordrecht contra Jong e Ajax. O Dordrecht é o quinto e o Ajax o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ajax perdeu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Dordrecht e um empate, 2-2 e 1-0. Palpite: casa vence, empate anula. FC Emmen contra Cambuur. O FC Emmen é o 8º e o Cambuur o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Emmen venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0,5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Emmen e um empate, 2-0, 2-2 e 3-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. FC Volendam contra Jong PSV. O Volendam é o primeiro e o PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o PSV empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-1 para o Volendam. Palpite: casa vence. Campeonato francês, Nice e Nantes. O Nice é o 4º e o Nantes o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Nantes venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Nantes e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Championship, Blackburn contra Middlesbrough. O Blackburn é o 11º e o Middlesbrough o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Blackburn venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Middlesbrough venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-0 para o Blackburn. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato paraguaio, Ameliano contra Sportivo Trinidense. Nos últimos 5 jogos, o Ameliano venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Trinidense venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Ameliano. Palpite: dupla chance, time 1 ou 2. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.